Uma mulher de 25 anos que está grávida foi atacada por cães. Teve ferimentos nas pernas e no abdômen e a mídia rapidamente solta uma reportagem classificando os cães como sendo da raça Pitbull. Antes de qualquer coisa, é impossível falar desse caso sem me solidarizar com essa mulher. Um ataque sempre é uma tragédia, é um sofrimento real. E ele deve ser tratado sim com seriedade, deve haver investigações e responsabilizar culpados. Dito isso, existe algo que me preocupa muito. Como adestrador há mais de 10 anos e também acadêmico da psicologia, que é a necessidade quase que automática de achar um culpado, de culpar uma raça. E isso não é moderno. Ao longo da história, sempre que a sociedade não entendia um fenômeno, eles criavam uma narrativa para dar conta de explicar e assim também propagar medo e pânico. Os gatos já foram associados ao mal, em carregar espíritos, e eles foram exterminados de sociedades. Aves noturnas como as corujas eram sinônimos de mau presságio, de má sorte. E atualmente esse papel simbólico recai sobre o pitbull. Porém, isso não é ciência. Isso é apenas um pânico social, um pânico moral. Na psicologia do comportamento, uma coisa é clara. Não existe comportamento fora de contexto, fora de um ambiente, fora de estímulos. A agressividade, ela não nasce isolada no corpo de um indivíduo, de um animal. Há sim uma predisposição genética, uma tendência, porém, com treino, com manejo, com um ambiente adequado, é possível sim controlar o cão e viver em harmonia com ele. A ausência do treinamento, a ausência de um ambiente adequado e a negligência humana e a imperícia do humano em questão, afinal de contas, o responsável por um cão assim precisa ter condições físicas e também técnicas, uma capacidade intelectual para lidar com a raça. Nesse caso em questão, a pergunta correta não é qual era a raça? Sempre o pitbull. Não, mas sim como esses cães eram mantidos, que histórico eles tinham e que falhas humanas aconteceram antes do ataque. Quando a mídia rotula rapidamente um cão, muitas das vezes sem sequer ser da raça, né, como pelo menos pela foto da reportagem não aparenta ser um pitbull, ela vai criando um inimigo simbólico. E esse inimigo, esse símbolo, tem consequências reais, como abandono, maus tratos, leis equivocadas. Brasil afora, há alguns estados que está proibido criar pitbull, coisas que já aconteceram com Doberman, com Rottweiler, pastor alemão e outras coisas. E provoca até o sacrifício de cães que nem oferece risco nenhum. Sabe, sentir medo é algo humano. E buscar culpados simples também. Mas ciência e comportamento, elas exigem muito mais do que isso. E o problema nunca foi uma raça de cachorro, e sim o dono, o responsável. O problema é como lidamos com o comportamento e a irresponsabilidade de alguns humanos.